Oi gente, tudo bem? Vou continuar nosso momento de videoaulas de teatro, ainda com o tema de história do teatro, e hoje nós vamos falar um pouquinho da história do teatro romano. Muita gente diz que o teatro romano ele é um plágio do teatro grego, mas na verdade ele tem diferenças bem importantes e características que só aconteceram em Roma, que são diferentes do que aconteceu na Grécia. Então vamos lá. A Roma também cultuava vários deuses, eram os mesmos deuses gregos, só que com outro nome. Então, eles faziam festas e homenagens para o deus Dionísio, que em Roma se chamava Baco. Logo, as festas, as festividades em honra a esse deus se chamavam bacanais, diferente da Grécia. Na Grécia era o deus Dionísio, deus do vinho, da fertilidade e, depois do teatro, as festas eram as dionisíacas. Em Roma, eles cultuavam e homenageavam nessas festas o deus Baco, que é o deus do vinho e da fertilidade, e que depois acaba se tornando também o deus do teatro. Então, é o mesmo deus, só muda o nome, tá? Então, o que acontecia? Nessas festas, que eles faziam para pedir fertilidade do solo, boa colheita, todas essas coisas que os gregos também pediam nas festividades, eles, além disso, eles faziam uma apresentação rudimentar, uma apresentação um pouco mais simples, que era chamada Ludi Scaenice. O Ludi Scaenice são jogos de interpretação. Esses jogos, eles aconteciam durante as festividades para Baco, onde os homens faziam interpretações. Eu procurei um descritivo de como eram esses Ludi Scaenice e eu não encontrei ainda. Assim que eu encontrar uma descrição mais detalhada de como aconteciam esses jogos, eu mando para vocês, ok? Então, o Ludi Scaenice é uma forma rudimentar de teatro, de interpretação. Enquanto os gregos estavam com Tespes, no ano de 534, 535, que assume a frente do coro e se apresenta como Dionísio, e a partir daí surge o teatro, os romanos, antes de terem acesso à cultura do teatro, eles já tinham uma apresentação similar, tá? E aí, mais tarde, eles acabam entrando em contato com a poética de Aristóteles, com as apresentações, a forma de montagem do teatro grego, e eles acabam trazendo isso para a cultura romana. Mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, tá? Dentro dessas festas, até o ano de 150 a.C., as apresentações aconteciam a céu aberto, na rua. Então eles construíam um pequeno palco de madeira, um elevado, onde aconteciam os Ludi Scaenice, onde as pessoas cantavam, declamavam poemas. E aí tinha uma característica bem importante, porque até esse ano de 150 a.C., o público que assistia, ele não podia se sentar durante a apresentação, porque era considerado afrontoso, uma desonra você se sentar enquanto um artista estava trabalhando, enquanto um artista estava no palco. Então o público ficava o tempo todo em pé. Daí os nobres, naquele período, no ano de 150, eles decidiram falar o seguinte: nós nobres, ricos e poderosos temos o direito de sentar. Daí o povo se uniu e disse: não, se vocês vão se sentar, nós também vamos. E aí, a partir desse ano de 150 a.C., eles começam a construir edifícios para as apresentações, lugares para as apresentações onde tivessem lugar para eles sentarem, onde tivesse uma arquibancada. E aí sim, com o passar do tempo, eles acabam recorrendo ao modelo de construção de teatro grego, e eles fazem muito próximo, com uma diferença. A construção do teatro romano, ela tem uma diferença fundamental do teatro grego, que é a seguinte: eles não usavam o relevo como forma de construção. Que os gregos, eles pegavam as encostas dos morros para fazer arquibancada. Lembra que eu falei isso? Os romanos não faziam, eles construíam os teatros direto do chão, de pedra. Então toda a arquibancada, o palco, a orquestra, era tudo feito do chão reto direto. Então eram prédios. Essa é a grande diferença do teatro, da construção do teatro grego para o romano.
O modelo, a planta do teatro era a mesma. Era uma arena semicircular, no meio tinha o espaço da orquestra, na frente ficava o palco era virado para o leste, tudo isso que tinha no teatro romano, no teatro grego, vai ter também no teatro romano, mas a diferença é que eles construíam os edifícios de pedra e não utilizavam o relevo a favor da construção, tá? Daí, existia uma família que governava Roma que era chamada os Scipiões. E eles ficaram muito conhecidos por serem patronos das artes, porque eles valorizavam muito a música, a mímica, o teatro que estava em construção nesse momento, que estava surgindo, né? Então eles começaram a patrocinar os artistas. E essa prática ela ficou muito famosa. E aí na era do imperador Augusto, isso tomou uma proporção muito grande e a prática de patrocinar artistas, de pagar as apresentações, acabou sendo chamada de mecena, que era o nome de um dos nobres, o nobre Mecenas, que era um amante das artes, muito rico, e que patrocinava os atores. Então, em homenagem a Mecenas, que fazia questão de estar pagando os artistas para fazerem as apresentações, o imperador Augusto acaba dando o nome de mecena para o ato de você pagar um artista. Por isso que no Brasil a gente tem a lei do mecenato, porque ela deriva da palavra mecenas. Em Roma também surge uma vertente de teatro um pouquinho diferente do que acontecia lá na Grécia, que é o mimo. Mimo é a pessoa que faz a pantomima. Pantomima é uma forma bem rudimentar, uma forma bem inicial do que a gente entende hoje de mímica. É muito parecida. Por quê? O mimo era um homem, um artista, que usava muito do gestual, de uma espécie de dança, de acrobacia. Ele cantava, tocava instrumentos para contar uma história, que é muito parecido do que nós vamos ver depois no Renascimento com os menestréis, que fica popularizada a prática do menestrel. Então, a característica da pantomima é que eles usavam pouco texto, pouca coisa era falada. Grande parte da apresentação ela tinha movimentações, gestos, uma coreografia um pouco mais simples, envolvendo canto e tocar algum instrumento. Então isso era o mimo que executava, que fazia a pantomima. Em Roma, o teatro ele acaba perdendo a característica de sagrado com o passar do tempo. Na Grécia, embora a gente tivesse os festivais, ele tinha um caráter sagrado de homenagem, de culto, de agradecimento ao deus Dionísio. Em Roma, com o passar do tempo, isso se perde. Ele perde a característica sagrada e ele acaba caindo no que eles chamam de profano, porque perde o sentido divino de agradecimento, né? Daí, por que isso acontece? Roma passou por uma crise muito grande. O povo estava extremamente revoltado com o governo e com as coisas que aconteciam. Então o governo, como uma forma de amainar as coisas com o povo, de calar talvez o povo, decide instituir uma prática chamada de pão e circo. O pão e circo, em tese, era você dar alimento e diversão ao povo. Porque enquanto o povo estiver bem alimentado e se divertindo, ele não vai ter por que reclamar do governo. Dentro dessa prática do pão e circo, aí nós temos a inserção maior do teatro, por isso da profanidade, né? Por isso dele estar profano, porque ele perde o caráter sagrado e ele vem simplesmente como uma forma de divertimento, né? Por causa da situação que Roma estava passando. Aí o que acontece? Eles assumem a comédia como um gênero fundamental dentro do teatro romano. Eles usam também o drama e eles tiram a tragédia. Por quê? Se eles já estão num momento complicado sociopolítico, se o povo está revoltado, eles querem provocar uma distração no povo para que o povo não se manifeste contra o governo, não tem por que você colocar uma tragédia que tem uma temática mais pesada, né? Então eles trabalham muito com a comédia e o drama. E surge um outro gênero que não tinha em Roma, que é a sátira,
que é uma espécie de comédia mais irônica, apontando de uma maneira engraçada questões importantes da sociedade, da política e do governo. Então eles faziam isso, o povo acabava rindo, mas existia um motivo sarcástico por trás, um motivo irônico para essa piada acontecer, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no meu texto. O que eles acabavam fazendo muito para conter a violência, a agressividade das pessoas, que não seria dado conta pela tragédia, é a luta dos gladiadores. Por isso que nós temos o Coliseu, que é tão famoso em Roma. Então, a tragédia não seria tão eficaz para causar esse efeito de expurgo, de catarse nas pessoas. Então, o que eles fazem? Eles apresentam no teatro a comédia, um drama e uma sátira, que tinham uma pegada irônica, como eu falei. E aí, para acalmar essa agressividade, esse ímpeto violento do povo que estava questionando o governo, eles apresentam as lutas de gladiadores, que eram lutas mortais, onde o povo escolhia quem vivia e quem morria, né? Então os gladiadores eram homens que lutavam com outros gladiadores ou com animais. Então era uma grande carnificina, era uma coisa bastante violenta, e aí o povo acabava expurgando, acabava desgastando, entrando em catarse com esse sentimento forte. E daí, como ele botava toda essa agressividade, essa violência, esse ímpeto para fora, ele não tinha força para questionar as questões governamentais. Então isso faz parte do Pão e Circo. Os dois nomes de autores mais famosos desse período são Plauto, que escreveu os Menecomos, e Terêncio, que escreveu o Eunuco, que são duas grandes comédias muito conhecidas do teatro romano. Vou dar um pulinho agora, e além do teatro romano, eu vou falar um pouquinho do teatro medieval, que é chamado de Idade das Trevas. Por que acontece isso? Temos o teatro grego, o romano, tem esse percurso na história. Nós temos o surgimento do mimo, que faz a pantomima. Nós temos o surgimento da sátira. A humanidade está caminhando num processo evolutivo, artístico e tal. E aí a Igreja Católica assume o controle do mundo e coloca sua sede na cidade de Bizâncio. Por isso esse período também é chamado de período bizantino. Então o que acontece? Nesse período, eles acabaram proibindo toda manifestação artística, toda manifestação cultural que as pessoas faziam. Porque eles diziam que o mais importante era você trabalhar a sua religiosidade, você cultuar a Igreja Católica. Então aí o que acontece? As pessoas, elas preferiam muito mais ir para a rua para assistir uma apresentação de um mimo, para ir para um lugar assistir um espetáculo teatral, do que efetivamente ir para a missa. Porque as missas, nesse período, elas tinham uma duração de 3 a 4 horas. Elas eram rezadas todas em latim, e o clero que ficava no altar, ele ficava de costas para o povo, de frente para a imagem da cruz. O que acontece? O latim era uma língua nobre, não eram todas as pessoas que tinham acesso. Então a grande parte da população não sabia, não entendia a linguagem do latim. Então era muito maçante eles estarem numa missa longa e não poderem entender o que acontece. Percebendo que o povo estava um pouco desmotivado nas missas, alguns anos depois dessa proibição de manifestações artísticas, o Papa decide retomar com o teatro como uma forma de cativar os fiéis. Vale ressaltar que, nesse período, embora tenha sido proibida as manifestações artísticas, muitos artistas continuaram produzindo arte. Só que essa produção, ela era em segredo, e as obras, elas eram assinadas com um pseudônimo, que é um nome diferente do nome do artista, para que ele não fosse acusado pela igreja como herege por estar fazendo arte, ou então elas eram assinadas como autor desconhecido.
Então nós temos muitas peças de música, muitas obras musicais escritas nesse período, que nós não sabemos efetivamente quem é o autor, assim também como obras de pintura, artes visuais, esculturas, tá? Com a retomada do teatro, o que acontece? Dentro da igreja eram apresentadas passagens bíblicas, eram apresentados trechos do evangelho que eram encenados pelos padres. Vale ressaltar que até aqui as mulheres não entram em cena, nem no grego, nem no romano, nem no período bizantino. Então os padres faziam essas encenações. Essas apresentações teatrais das passagens bíblicas do evangelho, elas não podiam ter qualquer expressividade, porque eles diziam que um mero mortal, mesmo sendo um padre, não poderia querer igualar as suas emoções às emoções de alguém sagrado, de Jesus, de Maria. Então eles faziam de uma forma bem blasé, sem expressividade. Aí o que acontece? Eles encontram um empecilho, que são, na Bíblia tem alguns personagens que nós temos, quando Jesus está no deserto, tem a sarça ardente que representa a tentação do diabo, nós temos prostitutas, nós temos leprosos, enfim, tem todas essas personagens que para eles eram ditas como personagens ruins. Eles não queriam interpretar essas personagens, eles não queriam correr o risco de sujar a sua moral interpretando personagens ruins desse tipo. E aí o que acontece? Como que a gente vai fazer? Então eles decidem convidar atores que queiram fazer esses papéis mais fortes, mais intensos. E isso foi muito bom, porque artista gosta de desafio, artista gosta de fazer personagem difícil. Então eles aproveitaram, eles eram extremamente expressivos, eles movimentavam muito o corpo. E aí isso acabou ganhando uma proporção e o público começou a gostar muito do que via. E a proporção foi tão grande que o teatro não cabia mais dentro da igreja durante a missa. Então o que acontecia? O Papa decidiu que, por causa dessa popularização, eles iriam apresentar os espetáculos do lado de fora da igreja, nas escadarias. E assim foi por muito tempo. Terminava a missa, o povo saía para assistir a apresentação. Com o passar dos anos, isso ficou muito mais popular e ganhou muito mais proporção do que eles estavam esperando. E aí eles decidem investir um pouco mais no teatro, porque nesse período eles acabam pegando e abraçando o teatro como uma arte catequética, como uma forma pedagógica de ensinar os dogmas e os preceitos do cristianismo para as pessoas que não entendiam o latim. Então aí nós temos dois gêneros, duas formas de teatro bem diferentes, que derivam desse momento do teatro medieval, que é o teatro em carroças e o teatro em procissão. O teatro em procissão, ele é muito parecido com o que acontece em Corpus Christi, né, que as pessoas fazem os tapetes nas ruas, e aí a procissão segue, vai passando pelas estações. Era basicamente isso. O povo é muito próximo também do que acontece em algumas cidades do Nordeste que fazem a Paixão de Cristo, que as pessoas acompanham os atores. Então o que acontece? Os atores, eles tinham um grande cenário, um grande espaço, com várias estações, vários cenários construídos, e o povo acompanhava esses atores durante esse processo, que é o teatro de procissão, também chamado hoje de teatro itinerante. E outro gênero estético que surge é o teatro em carros, o teatro em carroças, que era o seguinte: eles construíam arquibancadas na rua e eles faziam vários carros com cenários, e esses carros eles iam passando, muito parecido, mas é um exemplo bem ruim, mas é só para ter uma ideia, dos carros alegóricos na Marquês de Sapucaí. Então os carros vinham, paravam na frente de um pedaço da arquibancada, os atores faziam a primeira cena. Esse carro ia para o segundo pedaço da arquibancada, vinha um segundo carro e apresentava. E assim por diante. Os cenários construídos em carros, eles iam passando por toda a arquibancada e as cenas aconteciam em cima desse carro. Outro gênero literário dramatúrgico que surge nesse período da Idade Média, da Idade das Trevas, é o gênero dos autos, que são espetáculos que falam do temor a Deus, né, do bem vencendo o mal.
Então, o que acontece? Ele surge porque chegou um tempo em que eles não tinham mais histórias bíblicas, passagens bíblicas para estarem apresentando para as pessoas. Então, eles começam a escrever, a se dedicar a produzir peças com esse gênero chamado alto. Nós temos, por exemplo, o Alto da Compadecida, que não é um gênero que vem lá da Idade Média, mas só que é mais próximo da gente, que é sempre mostrando a luta do bem contra o mal e o bem vencendo sempre no fim. Sempre Deus sendo benevolente, né? Então, a luta do bem contra o mal, essa trajetória do ser humano de experimentar, de viver a maldade e encontrar a bondade para ter a salvação. Então, esses são os altos. Tem um texto que deriva que vem desse período, que é o Alto da Barca do Inferno, que é um texto bem legal, bem interessante, vale a pena procurar para dar uma lida. Então esse foi o nosso momento hoje, falando do teatro romano e do teatro na Idade Média, no período das trevas. Quando termina a Idade Média, nós entramos no Renascimento, e o Renascimento é tema para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Gratidão, um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.